Olá, queridos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que as consolações do Espírito Santo possa estar transbordando em tua vida, que a presença do Espírito Santo possa estar enchendo a tua casa, tua vida, que as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, estejam sobre ti, sobre a tua família. Espero que você esteja bem, que você esteja debaixo da proteção do Senhor. Como diz no Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então que você esteja assim, habitando o esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente. Graças a Deus estamos chegando aqui a mais um vídeo e confesso a vocês que foi com muita dificuldade, muita luta para chegar aqui. Foi muita batalha em todos os sentidos, mas Deus nos deu vitória e consegui gravar esse vídeo para a glória de Deus. O texto que nós vamos meditar nessa noite encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo de 1 ao 7. E quero dizer também que eu já orei antes desse vídeo, para que essa palavra venha edificar a tua vida, venha ser um canal de Deus para você, tá certo? Todos aqueles que vierem a ver e ouvir esse vídeo, a minha oração, ela já vai de encontro à sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, me use para a glória do Senhor. Então vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa passagem, aliás, esse capítulo 4, Paulo está tratando de um assunto muito importante para aquele momento, para a igreja que estava na Galácia, os irmãos chamados de Gálatas. E ele fala sobre a questão, nesse texto aqui, da nossa filiação em Cristo. Antes de recebermos a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida, nós éramos considerados como bastardos ou como escravos do pecado. E ainda, no caso, no que diz respeito aos judeus, os judeus estavam sobre a escravidão da lei. Eles, por quererem colocar a lei, entenderem que a lei ela podia levar o homem à salvação, alguns judeus eles colocaram a lei assim como algo até mesmo em nível de escravidão. Então, assim, eles dependiam muito da lei para receberem a salvação. Eu estou aqui fazendo um resumo, ainda porque eu não vou me ater nesse tema, ok? É só para nós entendermos aqui o contexto desse momento, dessa carta,
mas o direcionamento ele vai ser em outro sentido. Tá? Então, Paulo está explicando justamente aos irmãos da Galácia que Cristo veio enviado por Deus para que ele cumprisse a lei e através do seu sacrifício, da sua morte, do seu ministério, o ministério da cruz do Calvário, onde ele morreu como Cordeiro de Deus, e ele se fez a maldição por nós, e Cristo ele então traz para ele o caminho que o homem poderia encontrar de volta para Deus. A lei ela não foi suficiente, é o que Paulo está dizendo. A lei ela não foi suficiente para que a humanidade, para que, no caso também, principalmente os judeus, a lei veio primeiro para eles, eles pudessem então se reconciliar com Deus. Ainda que, antes de Cristo, a obediência à lei ela era um meio, uma oportunidade, um canal em que as pessoas poderiam se adequar à doutrina de Deus, à lei moral, em que Deus tinha estabelecido como um padrão para aqueles que o quisessem servir, o quisessem adorar. E Paulo aqui está dizendo justamente que quando Cristo veio, nós então recebemos de Deus a graça de sermos agora não mais escravos da lei, ou não mais como filhos bastardos, mas agora sim, em Cristo Jesus, nós recebemos o poder, a graça de sermos chamados filhos de Deus, e podermos dizer Abba, Pai, ou seja, meu Pai, meu Paizinho, termos essa liberdade agora, não somos mais escravos, agora somos livres para servir e adorar ao Senhor, ao nosso Deus, ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, quando eu li essa passagem, já há algum tempo atrás, algo me chamou a atenção nesse texto, e que durante um bom tempo eu meditei, eu refleti, eu tentei encontrar a explicação para o que Paulo chama de plenitude do tempo, dos tempos, como ele diz, plenitude do tempo, quando ele diz no versículo de número 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então essa parte do texto 4, do versículo 4, quando Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E isso me intrigou, eu fiquei perguntando ao Senhor qual o significado, o que Paulo estava querendo dizer sobre plenitude do tempo. E aí eu comecei assim, a pesquisar e a estudar e tentar compreender o que Paulo estava querendo dizer com a plenitude do tempo. Plenitude do tempo quer dizer um tempo pleno de Deus, o tempo perfeito de Deus. Nós sabemos, irmãos, e queridos ouvintes, já também inscritos aqui também no meu canal, todos vocês, que Deus ele tem um controle da história, Deus ele tem um controle do tempo. O tempo está nas mãos de Deus, Ele é Senhor do tempo. O nosso Deus ele é, inclusive, onipresente, Ele está acima do tempo, do espaço. Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nada está oculto aos olhos de Deus, nada está oculto ao ouvir de Deus. Deus é onipotente, Ele detém todo o poder, Ele é o único ser do universo que tem essas três
esses três atributos, né? A onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele é soberano, ele é o único ser no universo soberano, ou seja, aquilo que ele faz é inquestionável, o que ele faz é correto, as coisas que Deus determina são irrevogáveis, porque ele é soberano, né? E ele tem o poder pleno em suas mãos, bem como o controle da história, irmãos, e do tempo, né? Então eu procurei entender essa questão da plenitude do tempo e o que realmente Paulo estava querendo dizer, porque o que dá a entender, né, com a plenitude do tempo é que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ou seja, ele nasceu de mulher, né? Todos conhecemos a história do nascimento virginal de Cristo. Ele foi gerado de forma sobrenatural, né, no útero de Maria, né, uma judia serva de Deus, uma jovem virgem, né, que estava desposada, ou seja, noiva de José, um judeu também muito fiel a Deus, um jovem também de Deus, temente. Conhecemos a história, né, do nascimento virginal de Cristo, quando ele vem ao mundo. E Paulo diz que esse nascimento, nessa vinda, essa chegada do Filho de Deus ao mundo, ela se deu num tempo perfeito, num tempo pleno, né? Então, a plenitude do tempo quer dizer isso, que Deus enviou seu Filho no momento exato, no tempo determinado por Ele mesmo. E aí eu procurei entender, mas como se deu essa questão desse tempo? Como eu poderia entender essa questão desse tempo pleno de Deus, essa perfeição, esse momento exato em que o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele veio cumprir um propósito, ele veio por um objetivo, né, de nascer com já um propósito definido, morrer. Jesus nasceu para morrer pela humanidade, e isso se deu no momento exato, num tempo perfeito. E aí, ele procurando, né, conhecer, encaixar isso, tentar entender isso na história, com fatos, então eu pude, né, pesquisar e compreender que tempo exato é esse, a plenitude desse tempo, ou seja, esse tempo exato de Deus, esse tempo perfeito. E para que eu pudesse compreender, para que nós possamos compreender, foi necessário que eu, né, pesquisasse e fosse a um outro momento, né, há anos atrás, há séculos atrás, para compreender, né, essa questão da plenitude exata do tempo para a vinda do Messias. E para que isso fosse possível, eu tive que voltar lá no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, depois você pode ler, tá? Para nós adiantarmos aqui, né, o vídeo, a mensagem. E o capítulo 2 do livro do profeta Daniel narra a história, narra o momento de um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia tido, né? E esse sonho, ele ficou assim perturbado, porque ele não conseguia lembrar do sonho, mas aquele sonho perturbou ele. E ele então chama, né, manda chamar os sábios, os magos, os feiticeiros, né, enfim, todos aqueles que tinham uma autoridade de adivinhação, né, da cultura babilônica, que eles chamam de caldeus, né, homens sábios daquela época, e ninguém conseguia identificar, discernir, né, interpretar o sonho, muito menos, né, saber qual foi o sonho do rei, que essa era a questão. Nabucodonosor teve um sonho, mas não lembrava do sonho, ele não conseguia contar o sonho. Então ele chama todos os seus sábios, adivinhos, profetas, né, do seu reino, e ninguém consegue identificar o sonho, e muito menos a interpretação do sonho. E aí
Arioque, né, que era um general de Nabucodonosor, comandante do exército, Nabucodonosor, diz a ele: olha, tem entre os judeus um sábio, em que ele tem o dom, né, ele tem o dom dos deuses, né, claro, no entendimento deles, né. Na realidade, Daniel, ele tinha o dom de Deus, né, ele era um hebreu fiel, um jovem que foi levado, né, deportado para a Babilônia, né, junto com a primeira leva de cativos, e Daniel se destacou, né, entre os demais, entre os jovens, junto com seus 3 amigos, chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel ele mostrou uma grande diferença e sabedoria, né, para lidar com essas questões espirituais, proféticas, de interpretação. Então ele manda chamar o jovem Daniel. Daniel então diz ao rei que iria orar ao Deus do céu, ao Deus único, todo-poderoso, para que este o daria o sonho e a sua interpretação. Muito bem, Daniel então pede a Deus, né, que desse a ele então o sonho e também a interpretação. E isso acontece. E esse sonho, Nabucodonosor, né, recebe então a revelação através de Daniel, que conta para o rei o sonho que ele teve, exatamente idêntico ao sonho que Nabucodonosor havia tido, e Daniel também dá a interpretação. O sonho de Nabucodonosor, ele via uma grande estátua, uma grande imagem, né, cuja cabeça era de ouro, né, os braços e o peito era de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro. E Daniel dá ao rei Nabucodonosor a interpretação do sonho, o significado da imagem. Ora, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o grande Império Babilônico, que foi, né, até então o primeiro dos grandes impérios da humanidade. Até a Babilônia não havia nenhum outro império de tamanha proporção como foi o Império Babilônico. Nós tivemos o Egito, tivemos a Síria, né, tivemos grandes nações que dominaram, mas não como a Babilônia. Por isso que ele recebe, né, a identificação como a cabeça de ouro, né? Ou seja, estava acima dos demais. O primeiro dos grandes impérios. O Império da Babilônia, ele durou do ano 606 até o ano 539 a.C., né? Cerca de 67 anos. Tá? Bom, os braços e o peito de prata representava o segundo grande império que dominou na história da humanidade, que foi o Império Medo-Persa, ou seja, a unificação de 2 reinos, o reino da Média e o reino da Pérsia, né? E esse império representado pelos braços e o peito de prata, ele reinou, né, durou de 539, né, porque justamente através de Ciro, né, o rei Ciro, que dominou o Império Babilônico. Então ele sucedeu o Império Babilônico, com um tempo maior de domínio, que foi de 539 a 331 a.C., né, cerca de 208 anos, certo? Mas, né, de uma proporção um pouco menor do que a Babilônia. O ventre e as coxas de bronze, né, representavam o outro império, que foi o Império Grego. A Grécia, né, na época com Alexandre o Grande, né, conhecido Alexandre o Grande, um grande imperador, ele veio então a dominar
o então Império Medo-Persa. O Império Grego durou do ano 331 até o ano 146 a.C. Depois de Alexandre o Grande, é claro, vieram outros imperadores, né? E ele durou até o ano 146 a.C. As pernas e os pés de ferro e barro representavam o então Império Romano, que começa no ano 146, ainda não como Império Romano, mas como governo romano, e no ano 27 a.C., né, através de Otávio Augusto, ele veio a se chamar Império Romano. Mas o Império, né, o governo de Roma, ele começa no ano 146 a.C., e ele prossegue, queridos, até o ano 476 depois de Cristo. Foi o que teve o maior tempo de domínio, tá? Ele passou, né, um tempo maior de predominância, apesar de ser considerado, né, de barro e ferro, uma mistura de barro e ferro. Porque o Império Romano, ele teve muitos problemas, né? Ele teve assim, uma sucessão de imperadores, né, de governadores, que não conseguiram dar a Roma, né, uma força grande, apesar do seu grande poderio bélico, né, militar. Mas o Império Romano, ele é identificado como barro e ferro porque justamente não tinha tanto poder como, por exemplo, o Império Babilônico, o Medo-Persa e o próprio Império Grego, né? Apesar de ter durado mais tempo. Mas na visão de Nabucodonosor, na continuidade do sonho, diz que uma pedra, né, ela vinha do céu, certo? E essa pedra, essa grande pedra, ela caía sobre aquela estátua e ela esmagava aquela estátua. Ela esmagava plenamente aquela estátua, essa grande pedra, e quando ela esmagava essa estátua, né, da cabeça até os pés, essa pedra crescia e se tornava uma montanha muito alta, muito grande, né? E aí tem um significado, né? E que significado é esse? Justamente, para entender a questão da plenitude do tempo, foi preciso reportar e entender essa questão, né, do significado da imagem do sonho de Nabucodonosor. Queridos, como nós falamos, né, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e o grande Império Romano. Observemos que Jesus, ele vem justamente no momento exato em que qual o governo, qual o império que dominava? Roma, o último grande império da história da humanidade. Depois que o Império Romano se desfez, no ano, né, 476 depois de Cristo, não houve nenhum outro império. Nós temos aí grandes nações, nós temos grandes povos, nós temos grandes países, né, países de primeiro mundo, grandes nações como Estados Unidos, por exemplo, como Rússia, como a própria China, né, como outros grandes países, né, que estão estabelecidos na história, mas nós nunca mais tivemos um outro império, né, uma outra nação, uma outra potência que pudesse dizer domina sobre as demais. E aí nós começamos a entender essa questão da plenitude do tempo. Por quê, queridos? Essa pedra que cai, né, que cai sobre a estátua, a imagem, aquela estátua que é chamada estátua de Nabucodonosor. Essa pedra, querido, ela tem um simbolismo, né? Essa pedra, ela representa o próprio Cristo. Jesus é esta pedra, louvado seja Deus,
possa sentir que a presença de Deus, ao falar isso com plena convicção, que a vinda de Cristo, né, ao mundo, ela se deu no tempo exato. Por quê, querido? Porque Jesus veio trazer o maior de todos os reinos. Essa grande pedra que cai sobre a estátua de Nabucodonosor, esmagando todos os demais impérios e crescendo como uma montanha. Queridos, Jesus é esta pedra. Jesus é chamado de pedra de esquina. Jesus disse a Pedro, né, quando Pedro respondeu a uma pergunta que Jesus fez: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é um dos profetas. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para Pedro, está lá em Mateus 16, 18, não foste carne nem sangue que te revelou, né, no versículo 17, no versículo 18, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Tu és Pedro, e sob esta pedra, a pedra era o próprio Cristo, a pedra era o próprio Jesus, a pedra era o Senhor. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, queridos, Jesus é esta pedra. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 9, carta aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 30 até o 31, até o 33, perdão. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esta pedra, Paulo está dizendo, né, trazendo a menção num texto profético, esta pedra, querido, é Jesus. A pedra do sonho de Nabucodonosor era a representação da vinda do Messias. Ora, o João, né, João Batista, na sua primeira pregação, né, a base da pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Mateus 3, de 1 a 3. João Batista, ele foi o precursor, ele veio anunciando, olha, está vindo o Messias, e ele vem trazendo o reino dos céus, ele vem trazendo o reino de Deus. O que isso quer dizer? Que aquela pedra que esmaga todos os demais reinos era Jesus trazendo o reino de Deus. Querido de Deus, Jesus veio trazer o reino de Deus, e esse reino é um reino eterno, um reino que não tem fim. Depois que Roma, né, o Império Romano, ele caiu, nenhum outro império veio a se levantar. Por quê? O último império, ou seja, o último reino a dominar a terra, o último reino a predominar sobre toda a humanidade é o reino de Deus. Jesus veio trazer, aleluia, o reino de Deus. Ele veio trazer, né, as boas novas através do reino de Deus. Deus governa, Deus está governando a história, tudo está no controle dele. Louvado seja Deus, Deus está no comando, queridos. Jesus veio trazer esse reino, aleluia. Ele veio, ele é essa pedra que foi rejeitada pelos construtores. Os construtores representam os judeus. Os judeus rejeitaram a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, que foi Jesus. Mas todo aquele que nele crê, como diz aqui o texto, não será confundido. Jesus veio trazer a manifestação do reino. Jesus veio implantar o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido de Deus,
Aleluia. Por que plenitude do tempo? Jesus veio num tempo perfeito, num tempo pleno, para trazer o reino de Deus à humanidade. Aleluia. E é por isso que nenhum outro reino se levanta e nenhum outro império vai se levantar, porque quem está reinando é o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus está entre nós. A igreja, ela ganhou, né, de Deus a missão de ser o porta-voz, né, a porta-voz das boas novas. A igreja recebeu do alto, né, a investidura, né, a missão de ser propagadora do reino de Deus. Então, como diz o apóstolo Pedro, né, no capítulo 2, né, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vós sois, vamos ler aqui no versículo 7, 1 de Pedro 2, 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra, presta atenção, olha Pedro repetindo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Lembra da visão do sonho de Nabucodonosor? A pedra, né, que tornou-se a principal, que esmagou as demais partes da estátua. A pedra principal, Jesus, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, aqui é Pedro falando para a igreja, para o povo de Deus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, nós não éramos chamados de povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou aqui como anunciador, eu estou aqui como propagador dessa palavra, a palavra do reino de Deus, a palavra da salvação, dizendo que Jesus é a única forma em que o homem pode ser salvo. Jesus Cristo é essa a pedra que veio para esmagar todos os demais reinos. Aleluia. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive, ele reina. Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não está reinando, né, fisicamente aqui na terra, queridos. Mas ele reina porque ele está sentado no trono de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está reinando, ele recebeu de Deus, né, do Pai, aleluia, o cetro de justiça, a coroa de glória. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Querido de Deus, eu quero que você, em nome de Jesus, possa entender, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E eu quero dizer para você que em breve Jesus há de reinar sim aqui na terra. Ele vai reinar. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Cristo, no final da grande tribulação, ele vai vir para reinar 1000 anos aqui na terra. E o reino de Deus, que hoje, né, nós não vemos fisicamente, mas entendemos e o recebemos espiritualmente.
Deus está reinando. Jesus reinará aqui nessa terra. Essa é uma promessa. É um outro tema que não há tempo aqui para nós entrarmos. Um outro momento eu estarei falando sobre esse tema. Mas eu quero dizer que é fato, é verdade. A Bíblia afirma que Jesus reinará. No final da grande tribulação, Jesus virá aqui na terra e reinará. E mostrará a todos os governos da terra como é o desejo de Deus que a humanidade fosse regida. Um reinado de justiça, de paz, de igualdade. Um reinado abençoado, próspero. Jesus vai mostrar como é que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, gostaria que a humanidade fosse regida. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o que Paulo quis dizer com plenitude do tempo. Jesus veio no tempo exato, no tempo certo, no tempo pleno, no tempo perfeito, para cumprir a missão de ser o Messias, o Salvador da humanidade. E agora eu quero finalizar nesse vídeo, essa mensagem, dizendo para você, querido, que da mesma forma que Deus preparou o tempo, a história, para receber o Messias, Deus está preparando o tempo, a história, para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Deus está preparando tudo, querido. Eu posso dizer que está chegando a próxima plenitude do tempo. Um tempo exato, determinado pelo Pai, desconhecido por nós, mas pela fé entendemos que é real e vai acontecer. A plenitude do tempo, a plenitude da história, da mesma forma que Deus preparou historicamente a vinda do Messias, Deus está preparando historicamente, profeticamente, a próxima vinda de Jesus. Ele virá nas nuvens do céu. Ele virá para levar o povo fiel. Queridos, eu vou finalizar lendo justamente o texto que o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão. A próxima plenitude do tempo. Eu quero dizer para você, querido, vou ler o texto e vou finalizar. Quero dizer para você, esse tempo está próximo. A próxima plenitude do tempo está chegando. Deus preparou a história para receber o Messias. E Deus está preparando a história para receber o Senhor nas nuvens do céu, para arrebatar o seu povo, para que venha a sequência da história, que é a grande tribulação. O grande juízo de Deus que virá sobre a face da terra. Querido, prepare-se. Tudo que nós estamos vendo acontecer é a preparação para esse grande dia. O mundo está se preparando para receber o anticristo. O mundo está se preparando para a unificação da moeda. O mundo está se preparando para a unificação da política. O mundo está se preparando para a unificação da humanidade. Isso quer dizer que o tempo se aproxima. A próxima plenitude do tempo está chegando. Quando esse momento, esse evento que eu vou ler aqui agora, ele vai acontecer. Eu vou ler e vou te fazer um convite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Eu creio. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, lá em cima, nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, se você crê que Ele é a pedra que esmagou todos os demais reinos e que Ele reina, Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele reina, se você crê que Jesus em breve voltará na próxima plenitude do tempo, preparada por Deus, creia, querido, que também você poderá ser arrebatado. Se você tem fé em Cristo, se você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, querido, o tempo se aproxima. A próxima plenitude do tempo está chegando. E esse momento é aguardado por todo aquele que crê em Jesus. Por isso, querido, nesse momento, não sei se você vai ver esse vídeo, estou gravando esse vídeo à noite. São exatamente 18 horas e 55 minutos. Do dia 26 de abril. Não sei se você vai ver ainda hoje à noite. Se você vai ver amanhã, de manhã ou à tarde, seja qual for o dia, a hora que você vê esse vídeo, eu quero te fazer aqui um convite. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue o teu coração ao Senhor. Porque da mesma forma que Deus cumpriu a sua palavra na plenitude do tempo em que Jesus veio ao mundo para resgatar-nos da escravidão, para nos tornarmos filhos de Deus, Jesus em breve voltará para resgatar o seu povo e levá-lo para o seu encontro nos ares, nas alturas. Esse momento está próximo, viu? Tudo o que estamos vendo são sinais de que esse tempo ele se aproxima. Então, não perca mais um momento, um minuto, um segundo da sua vida. Entrega ainda hoje a sua vida ao Senhor. Eu estarei orando por você. Eu vou encerrar esse vídeo, essa mensagem, glorificando a Deus por essa palavra e crendo que essa mensagem alcançará muitas e muitas vidas para a glória do Senhor. Como eu falei, antes de começar a gravar o vídeo, eu orei por você. Ao terminar o vídeo, eu vou orar novamente e creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração poderosamente. Viu? A história está no controle de Deus. Deus preparou tudo para a vinda do Messias. E ele veio. Viveu 33 anos aqui na terra. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde ele reina como Senhor soberano. Jesus, em breve, voltará nas nuvens do céu, como está escrito. Deus está preparando a história para receber esse evento. Gostaria muito que você estivesse nesse dia. Os mortos ressuscitarão. Os santos, homens e mulheres de Deus, que morreram na esperança do Messias, que morreram crendo no Messias, em Jesus, e os que estiverem vivos, crendo e confessando com sua boca que Ele é Senhor, subirão para o encontro dele nos ares. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você receba essa palavra e entenda tudo o que está acontecendo, querido. É controle de Deus. Deus controla a história. Deus controla o tempo. Tudo está no controle de Deus. Jesus te ama. Eu também. Peço a você que, se você puder, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative a notificação para que todas as vezes que eu postar um vídeo você possa ser notificado pelo canal, pelo YouTube, né? E você não perca os vídeos de mensagens edificantes para a sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Jesus te ama muito. Ele vem, Jesus voltará. Deus te abençoe
Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.